Amém. Lucas capítulo 5 diz: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiam. Amém? Vamos poder sentar? Essa pesca deve ter sido um assombro, né? Pedro, profissão, pescador. De repente o homem se depara com uma pesca que ele fica fora de si, falando: não, sai, eu sou pecador, essa pesca é impossível, tu não é uma pessoa normal. Se prostrou diante dos pés de Jesus, adorou, falou: sai da minha presença, eu não posso nem olhar para ti. Essa pesca deve ter sido muito tremenda mesmo, e parece que, não sei qual dos evangelistas escreve, dizendo que houve uma pescaria que eles pegaram 53, foi isso? Grandes, 153 grandes peixes. Eles contaram só os grandes. Eu não sei o que eles estão chamando de grande. Quando a gente vê uns programas que tem na televisão, tipo, existia um Pesca e Companhia, agora tem outros que a pessoa tem o hobby de pescar, devolve o peixe para o mar, e quando eu vejo um peixe grande ali, é coisa de 60 centímetros. Será que diz que quase que o barco afunda? 153 grandes peixes. Se você colocar aí para cada peixe desse pego uns 4 quilos, estou tirando pelo que eu vejo na televisão. Olha o peso que não foi posto nesse barco. Isso só os grandes. Ainda tinha muito mais. Pedro falou: não, encontrei um pescador melhor que eu. Eu achava que eu era o máximo. E ele se lança diante daquele pescador de almas e adora. É assim que se fazem os grandes homens, quando eles começam a sua carreira se prostrando. Jesus. Os grandes homens de Deus começam a carreira se prostrando. Irmão, anota essa frase. Ela é poderosa. Nesse momento eu lembro com essa frase que não estava no script. Eu lembro de tantos jovens que já chegaram aqui nesse ministério. Pastor, eu concordo com tudo que tu prega. Eu falo: não é possível. Então esse aí não tem nada a se converter, não tem nada a aprender. Se ele concorda com tudo, significa que ele já pensa igual a mim. Eu falei: epa, tem alguma coisa errada, mas deixa falar. Jovem gosta de falar, né, irmão? Eu já fui jovem. Jovem gosta de falar.
Jovem gosta de falar. Você pode ver as adolescentes quando pegam um WhatsApp, olha, como consegue ficar 1 hora no WhatsApp? Eu não entendo. Eu não entendo uma coisa dessa. Mas eu vejo que fala. Fala de que velocidade para teclar aquele negócio. Tec, 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 tec. Parece, é pior do que ponto .50. Brincadeira aquilo ali. Aí o jovem chega aqui no ministério, pastor, eu já fiz vários cursos de liderança, eu já fiz teologia e eu tenho capacidade. Não começou se prostrando, começou de cima, nivelado em cima. O meu espírito olha para essas pessoas e diz assim, isso não vai a lugar nenhum. E até hoje, irmão, pode ser coincidência, mas eu não errei nenhuma vez. Não errei nenhuma vez. Homem de Deus começa a carreira se prostrando, temendo, fugindo. Jeremias, não, Senhor, eu sou uma criança. Ah, não. Moisés, não, Senhor, manda o meu irmão, ele fala muito melhor que eu. Homem de Deus, meu irmão, começa a carreira fugindo. Isaías, mas eu vi o Senhor, eu vou morrer, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora, quando? Senhor, pode me chamar que eu resolvo o problema. Jesus está dizendo, amigo, eu não estou precisando de Tarzan. Deus não está precisando de super-homem. Deus não está precisando de Homem-Aranha. Né? Tem mais super-herói por aí, não tem? Dentro das igrejas está cheio. É que o nome das igrejas eu não sei, eu só conheço esses de Hollywood. Dentro da igreja está cheio de super-homem. Jesus Cristo está procurando adoradores. Como diz a Bíblia? Que o pai, mulher, a hora é chegada. Vocês não vão adorar nem aqui e nem lá. Porque o pai está procurando os guerreiros. O pai está procurando os lutadores. O pai está procurando os valentes. O que o pai está procurando? Ah, os verdadeiros adoradores. Então, adorador são os guerreiros mais fortes. Essa mensagem do evangelho, irmão, é loucura para os que perecem. Quer vencer uma guerra? Dobra os joelhos. É assim que eu venço todas elas. E são muitas. Não tem juiz, não tem promotor, não tem delegado, não tem diabo. Quando eu vejo o inimigo, sabe o que eu faço? Dobro os joelhos. Quando eu levanto, Jesus já deu a vitória. É assim que se vence. Cristianismo é Deus lutar por você. Né? O que está escrito no Salmo 91? Eu te livrarei e tu me glorificarás. Clama a mim, eu te livrarei e tu me glorificarás. Bota esse espírito de Tarzan de lado, tá, irmão? Essa série já saiu até do ar. Põe o espírito de Tarzan do lado, irmão. Esquece esse negócio de eu sou forte, eu sou valente. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então eu sou fraco, forte é Ele. Cuidado aí o que tem dentro do teu coração, dentro do teu pensamento. Quando eu digo aqui que sou imortal, que encaro tudo, é porque, como diz Paulo, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso. Não sou eu não tenho poder nenhum, não. O poder é Ele. Ele tem o poder, Ele rompe qualquer barreira, Ele abre qualquer porta, Ele chama a existência que não é como se já fosse, Ele faz, desfaz, Ele não pede opinião e não pede licença. Ele é Senhor absoluto. Então, irmão, guarda essa palavrinha aí, que ela deve gerar vida. Tá? Vida mesmo. Então, Pedro fica assustado. Jesus olhou para Pedro, aqueles homens ali acabaram de pescar. O que eles pegaram? Não pegaram nada. Pai, por que aqueles homens profissionais passaram uma noite inteira, estão agora lavando a gente, não pegaram nenhuma sardinha? Pai, por que aconteceu aquilo com eles ali? Porque eu tenho uma obra na vida deles.
Então quer dizer que o Senhor tem uma obra na vida deles e começa deixando-os passar fome. Eles não vão ter dinheiro para pagar os impostos. Vão ficar devedores. Não. Quem eu tenho uma obra a realizar, não fica devendo nada a ninguém. Eu tenho preparado para eles 153 grandes peixes. Ei, lança-te ao mar. Senhor, mestre, eu já pesquei a noite toda, peguei nada. Desculpa aí, tá, mas não dá não. Alguns filmes mostram assim, Pedro dizendo assim, Senhor, desculpe, mas não dá, eu já pesquei a noite inteira. Sou pescador experiente. Aí daqui a pouco, um outro discípulo chega perto de Pedro e cochicha alguma coisa. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim, mestre, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sob a tua palavra, nós vamos lançar a rede. Aí Jesus, tá bom, eu vou entrar no seu barco. Tá bom, mestre, é uma honra o senhor entrar no meu barco. Aí Jesus sobe no barquinho de Simão e vai para o mar. Lança a rede. Não, peraí. Não é lançar de qualquer jeito. De qualquer jeito vocês já lançaram. Agora eu estou aqui para dar a direção. É do lado direito. Mas que diferença vai fazer se lançar do lado esquerdo ou do lado direito? A distância de um lado para o outro do barco, será que dava 3 metros? Irmão, a diferença não está em metro, a diferença não está em lugar, em centímetro. A diferença está na palavra de Deus. Se você tem a palavra, você vence, mesmo que ela seja loucura ou impossível. Não importa, você vai vencer. Mas você precisa se certificar de ter a palavra. Não é ficar, eu sei pescar. Põe a isca no anzol, prepara tudo para esse peixe, a profundidade, o tamanho do anzol, você sabe de tudo. Mas a vitória não é para quem sabe tudo. A vitória é para quem deseja aprender sempre com Jesus e se tornar um adorador. Não é o teu saber, a tua inteligência que vai te dar a vitória. Não é, definitivamente não é. Olha quantas pessoas estão aí todas enroladas na vida, que já nadaram em dinheiro. Eu vi uma reportagem essas semanas. Não adianta a pessoa ter a sabedoria, o estudo, a ciência, as faculdades. Se faltou Deus para ela, tudo que ela tiver é lixo. Não vai sobreviver, não vai subsistir. O céu e a terra passarão. Jesus, Deus planejou. Deus fala com Jesus, né? Eu estou aqui criando esse cinema. Meu filho, eu tenho uma grande obra na vida deles. E se eles continuarem com a sua vida normal, indo para o mar, pescar, vende peixe, ganha dinheiro, eles vão sempre viver nessa desgraça. Você entende, irmão, que muitas vezes Deus, para te alcançar, deixa você cair no fundo do poço? Mas muita gente é tão orgulhosa que mesmo depois de estar no fundo do poço, não é capaz sequer de levantar a cabeça para o alto, nem sabendo que o escape está lá. Sabe? Não reconhece que aquela é a única saída. Ainda continua com as suas próprias mãos, ao invés de gritar, ei, tem alguém aí em cima que me possa jogar uma corda? Não, o camarada continua dando uma de herói. Ele quer escalar a parede do poço, ou ele quer cavar para outro lado. Tem gente que é assim, orgulhoso. Irmão, nós não fomos criados por Deus para sermos seres em uma sociedade individuais. Nós somos coletivos. A igreja é plural, eclésia significa chamados, no plural, para fora. Somos um corpo. E corpo não é singular, corpo é plural. É mão, é pé, é cabeça, é ouvido. Então, cuidado, irmão, para que a arrogância não te destrua. Viu o que Jesus disse lá no verso 10? Bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas,
de agora em diante, né, doravante, de agora em diante tu serás pescador de homens. Quando Jesus olha Pedro com aquelas redes vazias, e creio eu, recebeu do alto a situação, Deus está dizendo assim, eu tenho uma obra na vida deles. Quando Jesus chega, não temas, Pedro, tu vais ser pescador de homens. Irmão, Deus quando te chamou na tua escassez, na tua adversidade, Ele te chamou porque tem uma obra na tua vida. Mas você precisa reconhecer essa obra. Essa obra é terrível porque ela tem um processo. Lembra de Davi? Davi, tu serás o rei de Israel. Eu serei rei de Israel. Cadê meu trono? Não, cadê o teu deserto? Tem que passar pelo processo. Aí lá está Davi, em lágrimas faço nadar a minha cama. Deus meu, por que me desamparaste? Até o meu amigo íntimo que mete comigo a mão no prato, levantou o seu calcanhar contra mim. Os processos de quem tem um chamado ministerial são duros e por isso muitos não resistem, guerreiro. Por isso que muitos são chamados e pouquíssimos escolhidos, e a seara sempre será grande e os obreiros serão poucos. Sempre haverá lugar para todo mundo. Por isso que não precisa um tentar roubar o lugar do outro. Tem espaço de sobra nessa seara. Os obreiros serão sempre pouquíssimos. Quando Jesus disse, Pedro, me deixa entrar no teu barco, Pedro, vamos pescar, Jesus já estava planejando que ia dizer para ele, venha, eu tenho um ministério para você. Aquele homem que está ali se julgando pecador, indigno de olhar para Jesus, que caiu prostrado nos seus pés, aquele homem ali não poderia imaginar que Deus tinha um plano, que um dia ele fosse passar e a sombra e a presença dele fosse levantar enfermo, fosse curar, ressuscitar mortos, fosse expulsar demônio. Aquele homem não podia imaginar que 2000 anos depois, o seu nome estaria edificando a igreja do Deus vivo. Deus tem um chamado, irmão. Mas você tem que entender que tem um chamado. Você tem que entender. Depois dessa pesca maravilhosa, o que eles fizeram? Não se prenderam à pesca. Diz que eles largaram tudo e foram atrás de Jesus. Quem tem visão no ouro e na prata, meu irmão, nesse reino nunca será nada, digo eu. Nunca será nada. Esta obra não tem visão para mercenarismo. Esta obra não tem visão para aquele cujos olhos são atraídos pelo brilho do ouro e da prata. Não tem, essa obra não tem espaço para esses. Aqui na igreja nós não viemos para, Deus abençoe os meus negócios. Eu não tenho negócio, meu único negócio é servir a Jesus Cristo. Meu único negócio é servir a Jesus Cristo, porque eu nunca encontrei um servo de Jesus Cristo batendo na porta de ninguém para pedir pão e água. Ele disse, digno é o meu obreiro do seu sustento, do seu salário. Irmão, Deus tem um chamado. Deus olhou para Pedro e já sabia. Quando a situação, Deus usa coisas naturais, irmão, para chamar a tua atenção. Pedro estava acostumado a pescar, mas Deus falou assim, eu vou dar a ele uma pesca que vai ser tão assombrosa que o espiritual dele vai despertar. Deus às vezes te dá uma palavra impactante que o teu espiritual desperta. Aí você escala esse morro e vem parar aqui. Mas quando você vem aqui, a obra não terminou, ela só começou. Agora vem o processo. E é esse processo que muita gente não resiste, pula fora. E o processo é cruel, porque a escola do Senhor se chama deserto. O processo é cruel, meu irmão. As palavras nesse ministério são terríveis e as mais terríveis. Já teve gente que ouviu pregação minha e disse assim, meu irmão, que isso? Esse pastor vai dar conta das almas. Esse cara é o anticristo, ele expulsa as pessoas da igreja.
de tão terríveis que as palavras desse ministério soam para alguns. Eles acham que eu estou expulsando as pessoas da igreja. Você pode até ser expulso da igreja, mas se você ouvir o que eu tenho pregado, você vai entrar no reino dos céus. Vai, que eu sei o Deus que tem falado comigo. Vai entrar. Quando Deus planejou dar a Pedro aquela pesca estrondosa, falou, vou despertar o espiritual dele. E não deu outra. Quando ele olhou a pesca, o espiritual dele despertou. Você tem ideia de quanto tempo Pedro não se curvava diante de nada? O espiritual de Pedro estava morto. Ele estava vivendo mecanicamente. Alguns historiadores dizem que nessa pesca aqui, chamada pesca maravilhosa, Pedro voltou do mar revoltado. Quando Jesus disse assim, olha, deixa eu ir, vamos pescar, vamos voltar para o mar. Ele falou, não, mestre, já pescamos a noite toda e não pegamos nada. Aí virou para outro que estava mais adiante, só me faltava essa. Mais um dos profetas aparecendo. Eu não preciso de profeta, eu preciso de dinheiro para pagar os meus impostos. Espiritualidade de Pedro estava zero. Meu irmão, atenta. Deus te abençoa, te faz ver coisas gloriosas naturalmente, mas descubra que nessas coisas que Deus está te mostrando naturais, ali está o espiritual também, o milagre. Atente para isso, como nós costumamos dizer, tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor. Não é comum acordar e ter saúde, não, é porque Deus é Senhor na tua vida. Não é comum atravessar uma sociedade dessa e completar uma carreira de 80 anos, 70 anos, não. Até raio está matando pessoas aí. Jovens de 20 anos estão morrendo com raio caindo na sua cabeça. Bala perdida para tudo que é canto. Nos Estados Unidos agora está uma crise horrível. Os antibióticos não estão mais fazendo efeito. Está um desespero. As pessoas estão morrendo com inflamação de garganta. Caramba, mas já tinha décadas que isso não acontecia. Um ferimento inflamado no pé de uma criança agora já é problema generalizado nos Estados Unidos. Mas você não precisa esquentar a cabeça com isso. Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E nós sabemos, quando o nosso remédio não funciona, a mão do nosso Deus não falha. Então, meu irmão, Deus olhou e viu como despertar Pedro. E já sabia o que ia fazer na vida dele. Deus olhou para você, meu irmão, te despertou. Não dorme. Não ouse você pensar que é fácil chegar no alto desse morro. Tem uma pessoa que esteve aqui nesse ministério uma vez, não me recordo quem, que falou assim, pastor, eu consegui chegar na igreja com muita insistência. Eu vim aqui durante 3 dias, esse é o 3º dia que eu estou chegando aqui. É o 3º dia que eu saí de casa para chegar nessa igreja. No primeiro dia eu me perdi lá por baixo. No segundo dia eu fui parar do outro lado do morro. E hoje é o 3º dia que eu venho e consegui chegar aqui. Porque a porta é o quê? Estreita. É difícil de ver. Valorize, irmão, o que Deus tem feito na tua vida. Deus, quando nos chama, seja por um CD, vamos falar a nossa linguagem, por um CD, pela internet, seja como for, Ele tem um projeto. Só que a questão é que esse projeto só vai acontecer, esse chamado ministerial, todos nós temos um chamado ministerial. Eu disse todos e são todos. Todos nós temos um chamado ministerial. Mas tem pessoas que não estão nem aí para esse chamado ministerial. Deus, eu estou indo na tua casa, Deus abençoa a minha vida, eu só quero viver em paz. Não tem muita gente que é assim? Deus, eu só quero viver em paz. Se eu tiver o meu pão de cada dia, a minha casa, os meus impostos pagos, Deus, eu estou feliz da vida, eu louvo, bendigo e glorifico ao Senhor. Uma pessoa dessa nunca será nada na obra de Deus. Nem número. Vai chegar uma hora que nem número, ela não vai conseguir sentar nem no banco mais. Por quê? Porque não é esse o projeto de Deus. Deus, quando nos chama, Ele usou alguém para nos chamar e quer nos usar para chamar a outros.
Deus tem um plano. Pedro não poderia imaginar que ele se tornaria naquele referencial para toda a igreja daquela região e de outras bandas. Pedro não poderia imaginar que na hora que Jesus está diante dele, diz assim: tu serás pescador de homens. Pedro não poderia imaginar que um dia ele fosse realizar todas aquelas obras que um dia ele realizou. Ele não poderia imaginar que o seu nome constaria num livro que hoje nós chamamos Palavra de Deus. Ele não poderia imaginar toda essa glória. E você, meu irmão, não pode imaginar a glória que te é proposta. E muitos se deparam com essa glória, mas não são capazes de pagar o preço, o processo. Davi foi chamado para um trono, e o seu reinado tipificou o reinado do Messias, de Cristo, quando voltar agora no milênio. No entanto, Davi pagou o seu preço. Davi teve que passar pelo deserto, ser triturado, perseguido por inimigos do seu próprio povo, ser traído. E é aí que muitos não resistem. É como a parábola da semente, a semente que cai em boa terra, a semente que cai entre espinhos, a semente que cai no meio das pedras, e a semente que cai à beira do caminho, as aves comem. Existe um processo. Para que se alcance alguma coisa, existe um processo, e muitos não resistem a esse processo, e a seara é grande, e os obreiros são poucos. Nós tivemos um homem chamado Esdras. Quando Esdras chamou o povo de Israel para sair do cativeiro pelo decreto de Ciro, quando eles vieram da Pérsia, Deus tinha um projeto tremendo com aquela gente, mas eles não alcançaram. A riqueza daqueles que já haviam construído coisas lá no cativeiro, seus comércios, eles ficaram com as suas riquezas e abandonaram o projeto de Deus de vir para a terra de Jerusalém. Muita gente tem sido assim. Deus tem chamado, mas não abandonam os seus próprios projetos para encampar o projeto de Deus e ficam fora. Nós temos na Bíblia um homem chamado de jovem rico. O jovem rico, Deus, quando ele vai na presença de Deus, Deus já traçou logo um plano para ele. Quando ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão Deus. Senhor, que farei para herdar a vida eterna? Olha, é assim, assim, assim. Não, eu tenho os mandamentos. Ah, é? Então eu tenho um projeto para você. Vai, vende tudo quanto tu tens, dá aos pobres. Vem e segue-me, e eu te dou um tesouro no céu. Ele não quis o tesouro no céu, ele preferiu ficar com o tesouro na terra. Irmão, diante de muitas pessoas hoje na era moderna, Jesus tem dito a mesma coisa. Esquece o que tu tens, vem pegar o que eu tenho. E as pessoas dizem: não, elas olham para o que elas têm, é muita coisa, muito patrimônio, herança dos pais, coisas que elas construíram, deram sorte na vida, prosperaram. Quando tem que abrir mão de tudo isso para ir em busca do invisível, elas dizem: não, de jeito nenhum. E aí o projeto de Deus não se cumpre. Bem-aventurado aquele que não tem nada. Porque quando Deus chama, ele não tem nem o que olhar. Sabe, meu irmão? Bem-aventurado, porque a coisa mais difícil que nós temos é nós vermos um rico se transformar num grande homem de Deus. De toda a história e os livros, etc., que eu conheci, foram pobres, paupérrimos, que se transformaram em grandes homens de Deus. Porque não podeis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e as riquezas. A mãe de John Wesley era mãe de 8 filhos. Já pensou uma casa com 8 filhos? Era uma pobreza, eles moravam num barraco. E ela não tinha nem um canto para orar. Sabe o que ela fazia? Ela ia para uma janelinha de madeira e jogava uma toalha na cabeça. E ali ela ficava falando com Deus, enquanto a criançada ia derrubando tudo e fazendo o carnaval deles. John Wesley cresceu na maior miséria. E essa mãe dizia que todo dia ela parava meia hora para conversar com cada filho.
Todo dia ela ficava meia hora conversando com cada filho e falando das coisas de Deus. Todo dia era meia hora que ela tinha com cada filho. John Wesley, um pobretão, um homem que não tinha nada, que vivia no limite da miséria, se transformou num homem que revolucionou por onde passou. Cadê os ricos? Cadê os milionários? Eles não têm tempo para Cristo, porque a riqueza exige muito cuidado. Por isso eu te digo, tu não tem nada, bem-aventurado é tu. Na hora que Cristo te chamar, não tem nenhum ouro, nenhuma prata que fique para trás para você dar uma olhadinha. Não tem nenhuma Sodoma nem Gomorra produzindo sal. Bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, miserável. Bem-aventurado você que morre de fome. Bem-aventurado você que não tem uma roupa para vestir. Bem-aventurado é você, porque a riqueza não vai te seduzir. Bem-aventurado. E é assim que Deus vai fazer contigo. Tu está num barco vazio. Ele vai te mostrar que Ele é Senhor da riqueza. Mas você não vai deixar os teus olhos se curvar à riqueza. Segue as pegadas de Cristo. Toda vez que Jesus chega diante de alguém, ou alguém diante de Jesus, Ele tem um chamado. Mas as pessoas não atentam para esse chamado. Não atentam para esta obra. Não levam Deus tão a sério. Imagina a pessoa chegar, João escreve dizendo, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. As pessoas estiveram diante do Filho de Deus. E diziam o quê? Endemoniado, beberrão, comilão. Jesus operava um milagre, ressuscitava um morto, e alguém dizia, tem que matar esse cara. E o jovem rico? Como é que é? Deixar a herança dos meus pais? Que herança dos teus pais, meu irmão? Que herança teus pais te deixaram? Teus pais te deixaram um prédio? E você confia nisso? Que ilusão! Existe uma palavra que diz que o céu e a terra passarão. Teu prédio não vai te ajudar na eternidade. Mas pastor, eu preciso de um lugar para reclinar a minha cabeça. É mesmo? As asas do Altíssimo te servem? O que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se... E a prova dos fatos que não... Então, fé não é você confiar no que você vê. Fé é você confiar no que você não vê. E sem fé, é impossível agradar a Deus. Hoje você vai ter que sair daqui, alguém desejoso de um ministério. Hoje você vai ter que sair daqui dizendo, Deus, dá-me um ministério ou mata-me. Deus, me abre os céus, me dá entendimento, troca a minha cabeça, faz o que for, mas eu quero entender esse reino de Deus. Eu quero entender o Senhor, eu quero tratar o Senhor com mais clareza e mais convicção do que as coisas que eu vejo. Porque é assim que eu trato Deus, meu irmão. Eu duvido do que eu vejo. E como duvido? Você já viu o Homem-Aranha saltando de um prédio para o outro? Ele nunca saltou. Você já viu o Super-Homem voando? Carregando um avião? Ele nunca voou, nem nunca carregou. Os teus olhos te enganam, mas a tua fé não. Você já viu um mágico tirando um coelho de uma cartola? Aquele coelho nunca esteve dentro daquela cartola. Você já viu um mágico atravessando uma parede? Aquela parede nunca existiu. Os teus olhos te enganam, meu irmão. A Escritura diz, não andeis por vista, andeis por fé. Fé é você andar na visão do teu espírito. E andar por vista é você andar na visão da tua própria carne. Vai te destruir. O teu trabalho é servir na seara de Jesus Cristo.
Mas pastor, eu preciso de dinheiro. Você não precisa de dinheiro. Você precisa de mesa farta. E o teu Deus não precisa de dinheiro para colocar a mesa farta diante de ti. Ou você tem fé, ou então, irmão, vai procurar um sepulcro. Porque aqui esse púlpito é para falar de fé, fé extrema. Se não for para falar de fé extrema, eu lacro as portas e cada um de nós vai procurar o que fazer. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Havia um homem auxiliar de Eliseu, chamado Geazi. E esse homem, Naamã, foi curado de lepra pelo profeta Eliseu. Eliseu nem olhou para o homem. Era capitão, era general. E o homem diz assim, eu vou deixar umas coisas aqui para vocês. Umas vestes caras, prata, sei lá mais o quê. Eliseu falou assim, não quero nenhum dos teus presentes, não. O homem foi embora. Geazi, o auxiliar de Eliseu, correu atrás do homem e pegou as coisas ricas, as coisas que tinham valor, as riquezas. Quando ele retorna para a presença de Eliseu, Geazi, onde você esteve? Não foi a lugar nenhum. Então a minha visão foi falsa? Porventura meu espírito não foi contigo? Eu não te vi correr atrás daquele homem? Eu não vi quando ele parou o carro dele? Quando ele desceu e foi ao teu encontro e te disse, vai tudo bem? Tu está dizendo que a minha visão é falsa? Tu está dizendo que o meu Deus é falso? Era esse o motivo para você pegar riqueza? Agora, a lepra do homem também vai pegar em você. E a tua descendência para sempre. Irmão, pela Bíblia nós entendemos algumas coisas, e uma delas que nós entendemos, Deus tinha uma grande obra na vida de Geazi, senão ele jamais estaria colado com Eliseu. Mas as pessoas não entendem. Irmão, eu vou te dizer uma coisa agora, e vê se você escreve nas tábuas do teu coração, com caneta de diamante, ponta de ferro. Se você não esquece disso nunca mais. Eliseu era um pobretão. Jeremias era um pobretão. Moisés era um pobretão. Ezequiel era um pobretão. Daniel nunca foi rico. Nem Sadraque, nem Mesaque, Abednego. Os grandes homens de Deus não deixaram riquezas para serem catalogadas. Vê se tu aprende essa lição, meu irmão. Vê se tu deixa de ser tolo e clama pelo espírito de sabedoria. Jesus Cristo, teu mestre e Senhor, não deixou nenhuma casa de herança. Quando Deus chama um homem, Ele chama com um projeto. Mas aquilo que Jesus rejeitou do mundo, quando Satanás disse, olha os reinos do mundo e a glória deles, tudo isso é meu porque me foi entregue, eu darei a quem quiser, basta que tu prostre e me adore. Jesus falou assim, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E o diabo o deixou. Mas aquilo que Jesus Cristo não quis, hoje tem um monte de gente querendo, inclusive está sendo oferecido pelos discípulos de Satanás da Igreja Mundial, da Universal e da Graça. O que Jesus não quis, hoje pessoas se dizendo discípulos de Cristo estão correndo atrás disso com todas as ânsias. Fogueira santa da prosperidade, eu vou conquistar isso, eu vou conquistar aquilo, eu vou conquistar aquilo outro. O que é que você já conquistou nessa fogueira santa? Eu conquistei uma casa, eu conquistei um carro, meu filho conseguiu um emprego. Só
coisa material, só visão carnal. Ninguém recebe um talento, ninguém fala do evangelho, ninguém tem habilidade, ninguém tem a língua como pena de um destro escritor, ninguém tem autoridade para expulsar demônio, nem curar enfermo, ninguém é profeta, ninguém desfaz as obras do diabo. Tem crentes, às vezes, que conhecem a luz da palavra e se comportam que nem os satanistas da Universal. Então, meu irmão, Israel, Deus não tinha um projeto em toda a nação de Israel? Deus chamou desde Abraão, Isaac e Jacó, não tinha um projeto? Quando Deus tira eles para finalmente cumprir o grande projeto, tirou eles do Egito para levar à terra prometida. A terra prometida significa o estágio final. Dali Deus faria um processo e os levaria ao mundo. Mas o que Israel faz? Apesar desse chamado glorioso, em que Deus diz assim: eu dei o Egito por ti. Eu dei o Egito pelo teu resgate. Israel tinha muito valor. Irmão, você não sabe, mas muitos que iriam obstruir o teu caminho já estão dormindo na sepultura. Muitos veículos que te causariam transtorno e um acidente não foram nem feitos na montadora. Porque não há Deus tão grande como o Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. A bala perdida queria te atingir, a fábrica não conseguiu confeccioná-la. Porque ele muda os tempos e as estações. Faz e desfaz, chama a existência o que não é como se já fosse. Tu não serve um Deus qualquer, meu irmão. Isso aqui lá fora não está escrito igreja católica, nem terreiro de macumba. Se tem um lugar na terra aonde o Deus vivo ainda pisa e fala com os mortais, esse lugar se chama Geração Jesus Cristo. Não tenha dúvida disso. Mas se você tiver, dobra os joelhos. Todos que se levantam dos seus joelhos sempre têm a resposta. Israel foi chamado para uma grande obra. Mas o comportamento de Israel foi como acontece com muitas pessoas. É aquele comportamento de sentir saudade do passado. Quando Israel está no processo, no deserto, para saber se iam poder realmente herdar a terra prometida e Deus dá início ao ministério deles, eles estão naquele processo. Estamos com sede. Muita gente serve a Deus e pensa que vai morrer de sede. Não tem maturidade para seguir adiante. Quem diz que serve a Deus e tem medo da morte, ainda não conheceu Deus. Quem dera estivéssemos no Egito, para comermos dos melões, das cebolas. O projeto lá na frente é muito mais glorioso, mas eles estão olhando para o passado. Irmão, a seara é grande, os obreiros são poucos, sabe por quê? Justamente por isso. Muita gente está vindo para Cristo, mas está com o coração preso lá no passado. Irmão, olhe para a sua vida hoje e diga assim: daqui para frente, eu não tenho mais passado, eu só tenho Jesus Cristo. Faça isso com a sua vida, meu. Diga para você mesmo e se convença disso: não tenho mais passado, o que eu tenho é um dia a dia com Jesus Cristo. O amanhã não importa, nem o que passou. O que importa é hoje, aqui e agora. Estou diante de Deus e é a Ele que eu tenho que servir. Então, meu irmão, veja, Davi é chamado, mas tem um processo. Israel é chamado, mas tem um processo. Pedro foi chamado, mas teve um processo. Teve um processo tão duro para cima de Pedro, que por 3 vezes ele negou Jesus Cristo. E é aí, meu irmão, que eu te digo, todos nós somos chamados, mas muitas vezes negamos e não voltamos ao arrependimento, permanecemos negando, e aí não há retorno para nós, não há chamado que aconteça, não há nada. Mas Deus te chamou e você não tem ideia do projeto que Deus tem na tua vida.
Como eu, quando no começo desse ministério, Deus falou assim, eu tenho uma obra na tua vida, essa obra é muito grande, essa obra é tão grande, que se eu te contasse agora, você não poderia suportar. Até hoje eu não entendi muito bem o que Deus estaria dizendo com esse suportar, mas o fato é que realmente a coisa é atônita. Como que eu iria imaginar que as principais redes de TV e jornais viessem subir esse morro para me entrevistar? E que eu não ia poupar palavras para eles, não ia medir uma sílaba que fosse, eu ia rasgar o verbo mesmo. Como eu poderia imaginar que hoje eu estaria influenciando na África? Como eu poderia imaginar que daqui para frente ninguém poderá falar em evangelho sem lembrar do nome de um índio Tupirani? É impossível alguém se firmar hoje no evangelho sem conhecer as pregações da Voz da Restauração. É impossível. Impossível. Quem conhecer esse ministério e não se firmar, pode comprar o caixão. Porque a respeito de mim está escrito que eu viria para restaurar todas as coisas. E se a igreja está precisando de restauração, significa que ela não está em condições de ser usada. Não está em condições de ser um instrumento de Deus. Não está em condições. Então, meu irmão, quando Israel deveria entrar na terra e dar início ao seu ministério, no meio do processo, eles fracassam. Eles temem. A terra tem que abrir, eles se rebelam, tem que ser tragados pela terra. Desceram vivos às profundezas, que coisa horrível. Porque o processo de Deus é forte. E nesse processo, só aqueles determinados conseguem sobreviver. Voltando à questão daquele jovem rico, irmão. Quando Jesus diz assim para ele, segue-me, e tu terás um tesouro no céu. Irmão, presta muita atenção. Enquanto você não conseguir mudar a tua visão e valorizar mais o tesouro do céu do que o tesouro da terra, você nunca alcançará nada nesse reino de Deus. Pode alcançar lá fora, numa assembleia, podem te consagrar um pastor, ainda mais se for militar, eles te consagram em 24 horas. Mas ser um pastor lá, meu irmão, ser um pastor das Assembleias de Deus hoje, é melhor você entrar no terreiro de macumba e fazer um pacto com o diabo. Pelo menos você sabe claramente a quem está servindo. Porque lá nas Assembleias de Deus, você está sendo enganado. É melhor servir as trevas com convicção do que estar sendo enganado pensando que serve ao Deus vivo. É o que eu penso e ponto final. Você pode conseguir ser consagrado um pastor batista? Pode, isso tudo você pode. Mas verdadeiramente, ser servo do Deus vivo nos projetos que Deus tem, só se você conseguir valorizar mais os tesouros que te aguardam no céu do que aqueles que você já possui na terra. Amém, meu irmão? Então, Pedro foi chamado. Quando Pedro está diante de Jesus, recebendo a palavra, tu serás pescador de homens, aquele homem poderia imaginar toda a obra que foi realizada na vida dele? Não. Ele poderia imaginar que ele fosse dar testemunho para as autoridades, que ele fosse deixar frases que nós vamos sempre lembrar, julgai entre vós se é lícito ouvir-vos antes a voz do que a Deus, né? Quando ele passa na porta do templo, ele diz assim, olha para nós, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Né? Imagina aquele Pedro ousado soltando no meio de uma multidão, varões galileus. Vocês não pensem que esses homens estão embriagados, não, a esta hora da manhã. Esse Jesus é Senhor e Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e Pedro prega e 5.000 almas se convertem. Aonde que aquele Pedro ia imaginar isso?
que um dia uma mulher chamada Dorcas ia estar morta. E alguém ia dizer assim, chama Pedro. Como é que é? Tem alguém morto e chama Pedro. É isso mesmo, chama Pedro. Aquele da pesca maravilhosa, aquele que não olhou para trás no seu chamado, aquele que pagou o preço, aquele que se arrependeu, aquele que foi adiante. Irmão, existem mortos esperando que o teu nome seja mencionado. Existem mortos, meu irmão, esperando que você passe para que eles possam levantar. E não são mortos, meu irmão, veja bem, não são mortos realmente no sentido literal da palavra, não. São os que precisam ser restaurados para encontrarem a vida que há em Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Até aqui nos tem ajudado, Senhor.